meus amores? Olha a Pro aqui novamente, mas agora a nossa próxima aula é de História. E o nosso tema de hoje, o nosso conteúdo é o Dia do Descobrimento do Brasil, do nosso país, quando os portugueses chegaram aqui para descobrir a nossa terra. E aí, descobrimento do Brasil. O rei de Portugal, Dom Manuel, organizou uma esquadra, que é um conjunto de caravelas, que são esses barcos aqui, ó, que são barcos à vela, por isso esse nome de caravelas. Aqui, neste dia que ele organizou essa esquadra, continha 13 caravelas. E aí ele pediu a Pedro Álvares Cabral para comandar essa esquadra e descobrir um novo caminho para as Índias, porque os portugueses eles viviam atrás de riquezas dos outros lugares. E aí, em busca de descobrir novos caminhos, Pedro Álvares Cabral comandava essa esquadra com 13 caravelas. No dia 22 de abril de 1500, guarda essa data, ó, 22 de abril de 1500, os portugueses, eles avistaram um monte, aquele monte de terra bem enorme, ó, com a sua luneta, olhando na sua luneta ali, ó, avistaram um monte. Foi quando Cabral gritou, terra à vista! E aí todos ficaram abismados, porque estavam o quê? Avistando um monte de terra, onde eles poderiam o quê? Desembarcar, significar que ele encontrou uma nova terra. Então, logo após Cabral ter gritado terra à vista, ele deu o nome de Monte Pascoal. Por quê? Porque nessa época era a época da Páscoa. Aí, como era um monte, na época da Páscoa, ele deu o nome de Monte Pascoal. Só que, pensando que a terra era uma ilha, Cabral lhe deu vários nomes, como Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz. E aí, mas depois decidiu chamá-la de Brasil, além de ter dado o nome de Monte Pascoal, né? Decidiu chamá-la de Brasil. Por quê? Porque lá havia uma grande quantidade de árvores, ó, que é desse daqui, ó, que tinha uma cor de brasa, ó, a cor dela bem avermelhada, que o tronco, tá vendo? As folhas eram verdes, mas o tronco dela, ela tinha uma cor avermelhada, cor de brasa, aqui ó, brasa, fogo, aquele fogo bem aceso, que se chamava pau-brasil. Essas árvores aqui, ela é chamada de pau-brasil. Aí, por causa dessa quantidade, ele decidiu colocar mudei de ideia. Não vai ser Monte Pascoal, não vai ser Terra de Santa Cruz, não vai ser Ilha de Santa Cruz, vai ser Brasil, por causa da madeira, que tem cor de brasa. E aí, mas ao desembarcar naquela terra, né, coberta de floresta, aquelas árvores todas, lá já habitavam outros povos, ele encontrou pessoas por lá. E aí, eles deram de cara com os índios, ó. Os índios já estavam lá. Então, isso significa o quê? Que os índios, eles são os primeiros a pisar aqui na nossa terra. Então, por isso que eles hoje são conhecidos como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios, certo? E aí, pronto, o nosso Brasil foi descoberto. Pedro Álvares Cabral deu logo um nome, né? Brasil por causa da madeira. E agora a Pro quer fazer umas perguntinhas para vocês. Para ver se vocês realmente prestaram atenção no que a Pro falou, né? Sobre o descobrimento do nosso país. Então, quem sabe me responder, quem se lembra? Como era o nome do rei de Portugal? Aquele que mandou, né? 13 caravelas, uma esquadra para descobrir novos caminhos. Quem foi? Muito bem, Dom Manuel era o rei de Portugal. Mas ele mandou que uma pessoa comandasse aquelas 13 caravelas, aqueles 13 barcos à vela. E aí, quem foi essa pessoa?
Pedro Álvares Cabral, que ele foi quem descobriu o nosso Brasil, comandou aquelas 3 embarcações e acabou com sua luneta observando, quando viu as nossas terras que gritou, terra à vista! E aí acabou descobrindo o nosso Brasil, Pedro Álvares Cabral. Mas quando foi que isso aconteceu? Que data foi? 22 de abril de 1500, não esqueçam. 22 de abril de 1500. Não podemos esquecer essa data porque somos o quê? Brasileiros. E aí a gente tem que saber a nossa história, não é isso? Então, e quem já habitava lá? Pedro Álvares Cabral deu de cara com quem quando ele desembarcou? Com os... Quem é? Os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Muito bem. E por que o nosso país recebeu o nome de Brasil? Quem lembra? Isso mesmo. Por causa da quantidade de árvores, né, que formava aquela floresta. Que essa árvore tinha um tronco na cor de brasa, cor avermelhada. E essa mesma árvore avermelhada, ela se chamava o quê? Pau-Brasil. Então, nada mais que o nosso país, a nossa terra, ser chamada de Brasil. Não é isso? Então, muito bem, crianças, continue assistindo as nossas aulas, os nossos vídeos, né? Para vocês ficarem o quê? Mais inteligentes, não é isso? E a prova vai perguntar tudo isso aqui, ó, na sala, para ver quem realmente está assistindo os vídeos, está acompanhando as aulas pelos vídeos, certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau!